Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Um bom dia para todos, louvado seja Deus, graças a Deus, por essa oportunidade de vida que o Senhor nos tem dado, para que nós venhamos começar um dia melhor, para que nós não venhamos repetir os erros de ontem, para que hoje nós venhamos ser um pouco mais agradecidos do que ontem, um pouco mais vigilantes do que ontem. Glória a Deus. Essa manhã preciosa, gostaria de ler uma passagem em Josué 10, louvado seja Deus, a qual Josué socorre a Gibeão. Glória a Deus. E a gente vê aqui que Josué socorre a Gibeão e Deus socorre o seu povo, Glória a Deus. Gostaria de ler até o verso do 6 ao 8, que diz assim: Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retire as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temais, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Glória a Deus por essa palavra, porque a gente está vendo aqui que as pessoas que socorrem alguém, Deus também os socorrerá. Glória a Jesus. Josué foi chamado no lugar de Moisés, porque ele já estava com Moisés, ele já se prontificava a ajudar Moisés, E ele e Caleb estavam sempre na linha de frente com Moisés, nunca os abandonou. Sempre que Moisés precisava de auxílio, ali estava Josué, O coração dele era voltado para a justiça, para as coisas de Deus. E nós vemos que Deus deu vitória a Josué depois que passou o Jordão, diante das muralhas de Jericó, porque ele precisava conquistar a terra prometida. Mas quando depararam ali em Jericó murada, não tinha como atravessar. E o Senhor deu estratégia a Josué, e Josué obedecendo sempre a voz do Senhor. Quem obedece tem vitória. E o Senhor então fez as muralhas de Jericó caírem ao chão, E ele então invadiu a cidade, conquistando aquele lugar. Porém, os moradores daquela terra ficaram com medo do povo de Israel. Ficaram com medo daquele povo que saiu do Egito. Temeram, porque sabia que Deus era com eles. Primeiro abre o mar, Depois faz tantos milagres lá no deserto, Mais de 6.000 pessoas. E ali cresceu aquele povo israelita. E Deus sempre agindo na vida do povo de Deus, fazendo milagre, fazendo maravilha. E, no entanto, ainda derrubando as muralhas de Jericó. Então as nações ficaram temendo, ficaram com medo e começaram a se unir. Aí naquela época, quem reinava em Jerusalém era Adonisedeque. E Josué também já tinha conquistado a Ai, uma cidade, que mais para frente a gente vê também que Davi foi lutar também contra
cidade de Ai, né? E outros reis também sempre lutaram, né? Mas agora aqui está falando de Josué. E Josué, então, tinha destruído totalmente aquele povo de Ai e o seu rei, né? Como tinha feito a Jericó. E os moradores de Jerusalém, o rei Adonisedeque, né? Ficaram tudo atemorizados. Aí, então, esse rei de Jerusalém, Adonisedeque, mandou um recado para os outros reis, para o rei de Hebron, para o rei de Pirã, para o rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e também a Deber, rei de Eglon. 5 reis. Ele mandou um recado, um convite, falando assim, sobe a mim e ajuda-me, e vamos ferir a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Fez uma aliança, assim como está acontecendo, né, lá na Rússia, né? A Ucrânia fez aliança com a OTAN, que não sei o que, entendeu? Então, eles têm esse costume, né, de ficar guerreando porque um fez aliança com o outro, né? Como nos dias de hoje, na verdade, essa guerra ainda continua. Essa guerra continua física e continua também espiritual. A gente vê que está uma guerra tremenda no meio do povo, no meio da sociedade. Um não vai com a cara do outro, um não quer pisar no mesmo chão que o outro, um não quer congregar no mesmo lugar que o outro. Não é verdade? É a mesma coisa, né? E achando que Deus está aplaudindo, não é verdade? Esse tipo de guerra. E aí esse rei, né, de Jerusalém mandou convite para essas pessoas para poder se ajuntar e lutar contra Gibeão, porque Gibeão fez aliança com Josué. Olha só, né? Então, querendo dominar a decisão daquela outra pessoa, né? Então, o que aconteceu? Ajuntaram e subiram 5 reis dos amoreus e o rei de Jerusalém e foram, né, a encontrar esse Gibeão, né? E foram com seus exércitos e cercaram a Gibeão e pelejaram contra ela, contra a cidade de Gibeão, né? Mas só que tem uma coisa, lutar contra a pessoa que serve a Deus é a pior besteira que tem, né? Porque quando a gente diz a vingança pertence ao Senhor, é porque é o Senhor que vai vingar, que vai pelejar contra os nossos inimigos. Tem muitas coisas que a gente não precisa nem sujar as mãos. Deixa que Deus resolve, não é verdade? Não vale a pena. E o nosso Deus sabe fazer tudo certinho. Foram investir contra Josué, contra o povo de Deus, lutando e querendo derrotar Gibeão, só porque fez aliança com o povo de Deus. Deus entrou na causa, né? E Josué não fazia nada sem falar com o Senhor. Josué era rei ali estava como rei, né? No lugar de príncipe do povo de Israel. Porque na verdade nem, não tinha rei, né? Era um comandante das coisas de Deus, porque Deus queria sempre reinar no meio do povo de Israel. Depois que pediram o rei, né? Pediram o rei Saul. Mas antes o Senhor já estava agindo da forma que ele queria mesmo, que ele queria ser o rei de Israel, né? E quando Deus quer reinar na nossa vida,
ele toma a direção, que ele estava fazendo já isso. Ele já estava reinando. Ele não guerreou ali pelo povo quando Moisés estava no monte. Ele estava tomando as decisões. Ele estava fazendo tudo conforme ele achava que tem que fazer, né? E com Josué também, né? Mas depois pediram um rei. E Deus ficou muito triste com isso, porque eles trocaram a Deus pelo rei, né? Mas aqui a gente vê que ainda Deus estava lutando, Deus estava sendo o rei de Israel. Deus estava sendo o comandante na pessoa de Josué. E Josué conversou com Deus, orou a Deus, né? E Deus falou para Josué: Josué, não os temais, porque eu os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti, né? Então a gente vê aqui que ele consultou a Deus, né? Ele consultou. Então vieram pedir socorro, o povo de Gibeão. Falou assim: Josué, não retire as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amoreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós, né? Então eles vieram pedir ajuda. Então Josué reuniu seus valentes, reuniu toda a gente de guerra, os seus valorosos, né? E teve o maior apoio de Deus, né? Olha que privilégio que tem um ser humano que serve ao Senhor. Em outra feita, a gente vê que aqui mesmo nesse capítulo, né? Nesse mesmo capítulo, Josué estava lutando e o Josué falou: Sol, para onde você está, Lua, para onde você está, para que a gente venha terminar essa guerra. Olha só, o Sol e a Lua parou. Tá vendo? Por quê? Porque ele estava na direção de Deus. E Deus parou o Sol e a Lua. Não foi a Lua que parou sozinha, a Lua que parou sozinha para ele continuar aquela guerra, para terminar aquela guerra, né? Então Deus pelejando pelo seu povo, porque tinha um líder que dependia de Deus, um líder que confiava em Deus, um líder que não fazia nada sem falar com Deus, né? Por que tem muitas pessoas que não têm vitória na sua igreja, no seu comércio, não tem vitória no seu lar? Por quê? Porque o seu líder, a sua cabeça, anda conforme seus próprios pensamentos, conforme as suas próprias imaginações, o seu achismo, e vai aí, né, seguindo seus próprios intentos, e não tem um povo forte, porque a liderança está fraca, não é verdade? Mas quando nós estamos à disposição do Senhor, as coisas mudam de figura, não é verdade? Então Josué dependia totalmente de Deus, e Deus falou assim para Josué: Josué, vou repetir, não os temais, quer dizer, não tenha medo desse povo, né? Aqui não diz, mas a gente, né, se fosse eu ia falar assim: Senhor, são 5 reis. Senhor, não é um rei que está vindo contra nós com o seu exército. Pai, é 5 reis
dos amoreus, cada um com seus exércitos. E os amoreus são terríveis, são cruéis, exterminadores. Então, mas a gente não vê ele reclamando disso para Deus. Porque se ele reclamasse, com certeza estaria escrito aqui. O seu diálogo com Deus. Com certeza estaria escrito aqui, porque tem o diálogo de Moisés, tem o diálogo de Josué algumas vezes também, de outras pessoas. Então não está escrito porque não é para nós saber, né? Isso aí é o que eu fico imaginando assim. Meu Deus, né? Já pensou? 5 reis, cada um com seus exércitos, com seus valentes? Misericórdia. Aí então, só que Deus falou: Josué, não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Olha, diante dessa palavra, né? Josué ficou muito seguro, confiante. Ele já teve tanta experiência, ele viu tanto Deus trabalhar, né? Quando Moisés estava velho, farto de dias, e a guerra estava prevalecendo, Josué segurou os braços de Moisés, né? E conforme ele erguia as mãos de Moisés, a guerra prevalecia. Quando ele abaixava, eles perdiam. Então o que fizeram? Ficaram segurando as mãos de Moisés para cima, né? Ele e Caleb estava lá segurando as mãos de Moisés. Então ele viu tanto o agir de Deus. Ele viu o Senhor falou: fica tranquilo, sossegado, faz isso que eu estou falando para você, vai dar certo. Então tudo que Josué obedecia à voz do Senhor, Deus dava vitória. Então ele tinha a segurança. Ele sabia que quando Deus falava, era certo a vitória. E aqui então, quando Deus falou que nenhum deles ia parar diante dele, e aí pronto, o coração dele ficou sossegado, né? Então, Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. E aí o que aconteceu? Deus conturbou aquele povo, aqueles 5 reis com seus exércitos, e Deus feriu de grande ferida, porque eles estavam em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Heron, e os feriu até a Zeca e a Maqueda. Agora fala, quem feriu, né? O Senhor deu aqueles inimigos diante de Israel. E sabe o que Deus fez? Ai, meu Deus, Deus é demais. Deus tacou pedra neles. Olha, Deus apedrejou eles. Deus tacou pedra desde os céus. Grandes pedras. Olha, meu Deus do céu. Que tremendo, hein? Lançou sobre eles do céu grandes pedras, foram apedrejados por Deus, né? E pedras meu Jesus, de saraiva, gente. Pedras morreram das pedras da saraiva muito mais do que aqueles que Israel mataram pela espada. Olha, não é brincadeira não. Não é brincadeira. 5 reis com todos os seus exércitos, cada um com seus exércitos, eram muitos, né?
Ah, meu Deus, vai mexer com Deus. Não, eles não estavam mexendo com Deus, estavam mexendo com Josué e seus exércitos. Então, estava mexendo com quem? Com o líder de Deus. Estava mexendo com o líder do povo de Deus. Estava mexendo com os exércitos de Deus. Estava mexendo com um povo que confiava em Deus totalmente. Um povo que dependia de Deus. Um povo que, como criança, ao seu pai. Ah, mexe com nossos filhos para ver. Verdade, principalmente quando é criança. Ah, nossos filhinhos, ninguém vem machucando nossos filhinhos, não. Ninguém vem batendo nos nossos filhinhos assim, a torta direita aí, não. Imagina, a gente cai de cima, não é verdade? Ai, daquele que toca na nossa família. Ai, meu Deus. Né? Deus deu na nossa mão. Deus deu o bebê para nós. Deus deu o filhinho para nós cuidar. Agora a gente vai deixar os outros ferir nossos filhinhos? A gente vai deixar os outros bater nos nossos filhinhos, sendo que nossos filhinhos são inocentes? De forma alguma. Se nossos filhinhos errou, se nossos filhinhos têm alguma rixa com alguém, nós vamos resolver da melhor maneira, não é verdade? Cuidando para que não venhamos fazer injustiça a ninguém, é claro. Mas é como Deus sempre tratou seus filhos como filhinhos, como o povozinho de Israel, como o bichinho de Jacó, por causa da confiança nele. Só que quando o povo de Deus deixava Deus e ia atrás de fazer aliança com os idólatras, com os pecaminosos, Deus abandonava eles também. Ah, mas Deus não abandona ninguém, que Deus é amor. Ah, tá. Só porque Deus é amor, ele vai deixar os outros escarnecer dele. Ah, tá bom. Se ele determina uma lei, se ele determina um mandamento, a pessoa não obedece, eu sou amor, tudo bem, filhinho, vai. Não é assim. De jeito nenhum. As coisas têm que ser certas. E Deus é um Deus que é justo, Deus é certo. Se ele cobra a justiça de nós, ele cobra a fidelidade de nós, ele vai ser injusto? Imagina, né? Então, olha aí. Deus eliminou aqueles 5 reis, né? Israel lutou também. Israel matou muitos inimigos ali à espada, mas foram mais os mortos pelas pedras que Deus mandou do que daqueles que o povo de Israel lutou pela espada. Então nós vemos aí, glória a Deus. Então foi nessa luta aí que o sol parou. Porque a gente vê a sequência aqui da leitura, no versículo 12, que diz que o sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e a lua no vale de Ajalon. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Olha, que coisa mais tremenda, né? Então foi nesse dia mesmo esse acontecimento. O sol ouviu, a lua ouviu. Por quê? Porque Josué tinha essa intimidade com Deus, né? Essa segurança. Então vale a pena nós confiarmos no Senhor, vale a pena nós guerrear as guerras de Deus. Porque eu vejo muito pessoas dizer assim: eu abandono tudo, eu largo tudo, para mim isso aí não dá. Nossa, que feio, né? Misericórdia, é muito feio, é um fracasso.
pessoa que não lê Bíblia, porque se a gente lê Bíblia, a gente vai ver que Josué não falou isso não. Josué não enfrentou um reizinho não, era 5, não é verdade? Josué não rodeou a cidade de Jericó e os muros caiu não, né? Não foi uma vez não, foi 7 dias, 7 vezes por dia, né? Tá pensando que as coisas de Deus é brincadeira, tá pensando que as coisas de Deus é assim, né? Aí eu largo, aí eu vou para outra igreja, aí eu paro de ir no culto. Ai, Pai eterno, vai ler a Bíblia, gente, vamos praticar o que a gente está lendo, vamos praticar o que a gente ouve. A pessoa acaba de escutar a pregação, entra por um ouvido e sai por outro. Nossa, misericórdia, por que fica perdendo tempo, né? Oh, misericórdia, Deus, que é isso? Que a gente venha realmente a confiar nesse Deus. Olha, quando a gente confia em Deus, olha o que Ele faz. Ele ainda encoraja a pessoa. O Senhor disse, não temas, porque eu tenho dado nas tuas mãos, nenhum deles parará diante de ti. Nenhum deles vai parar diante de ti se você resistir. A palavra diz, resiste o inimigo, ele vai fugir de você, né? Agora, nós correr do inimigo? Ai, Deus me livre, que covardia, não é verdade? Quantas pessoas dessa forma, quantos líderes dessa forma, não é verdade? Correndo do inimigo, acuando, recuando. E o Senhor diz, eles não vão parar diante de você. Mas eu não quero. Eles não vão parar diante de você. Mas eu não quero. Que feio, né? Glória a Deus, mas o Senhor, Ele chama nós para guerrear, para ter vitória, né? O que é que está nos incomodando? Vamos falar com o Senhor quer reinar. Jesus não falou que o reino dele já veio? Então, deixa Ele reinar. Agora a gente quer reinar, a gente quer fazer tudo, né? Então aí não dá. Deixa Ele reinar através da nossa vida. Porque se a gente não conversar com Ele, a gente fica tomando decisão aí que não é correta, não é verdade? Tem que conversar com Ele, não é verdade? O dia que nós aprender a exaltar o Senhor na nossa vida, Ele vai pelejar por nós. Mas se nós pegar a espada e sair por aí lutando sozinho, com certeza a gente vai voltar sem cabeça. Se é que a gente volta, né? Não é verdade? Então nós temos que ter um maior lutando por nós, pelejando por nós. Olha aí, foram mais os que morreram pelas pedras que Deus mandou do céu do que pelas espadas que eles estavam guerreando. Apesar que o sol parou, a lua parou para eles continuar guerreando, mas Deus deu a vitória maior. Dele vem a vitória maior, o resultado, não é verdade? E tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial, a Gilgal, né? E aqueles 5 reis bateram em retirada e morreram a maior parte, né? Se esconderam numa cova, né? E Josué ficou sabendo e acharam os 5 reis escondidos numa cova em Maqueda, né? Então Josué falou assim, arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem, né? Então aí Israel feriu os que ficaram para trás, né? E não deixaram entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já tinha dado na mão deles. Então foi grande aquela guerra, foi terrível. Nunca se ouviu falar de uma guerra dessa, né? Misericórdia, Pai eterno. Então a gente tem que crer mais no Senhor. Nós temos que confiar mais no Senhor, não é verdade? E saber que Ele nos dá segurança e conforto e encorajamento, porque Josué estava desanimado. Mas olha, depois que Deus confortou ele, olha que grandes guerras ele guerreou e teve vitória.
e das muralhas de Jericó e essa guerra contra esses 5 reis, teve muito mais. As vitórias de Josué sobre os diversos reis que está escrito no capítulo 11, né? Misericórdia sobre o rei de Jabim, o rei de Madom, o rei de Sidom, o rei de